palavra é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então nós iremos ler o versículo 14 e o versículo 15, para depois a gente adentrar nesse capítulo todo e explicar algumas coisas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém, igreja? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, direcionada a Timóteo. Timóteo era um jovem que havia sido escolhido pelo Senhor para constituir lideranças na igreja, ou seja, para cuidar da igreja de Deus ou para ser um líder naquela época. Porém, Timóteo era um jovem medroso, podemos dizer. Ele não tinha a ousadia, a confiança do Senhor para fazer a obra, mas Paulo, ele motivou muito a Timóteo com palavras, com incentivo e lembrando a ele tudo que ele já tinha recebido de Deus através de sua mãe e de sua avó. Então, Timóteo, apesar de ser jovem, ele já tinha muita bagagem de conhecimento. O que ele precisava era superar o medo que existia dentro dele. Deus muitas vezes nos escolhe para desempenhar algo particularmente para a glória de Deus, e muitas vezes a gente teme, porque a gente acha que o que a gente tem não é o suficiente. Porém, nós temos que entender o seguinte: a obra de Deus, ela não faz nem na nossa força, nem no nosso conhecimento. Mas a obra de Deus, ela é feita na força do Senhor e na sabedoria do Senhor e na direção do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo quis lembrar a Timóteo que Timóteo já tinha tudo isso. Já tinha sido orado por ele, já impuseram as mãos sobre ele, já tinham separado eles. Agora ele precisava entender que o Senhor queria fazer grandes coisas através da vida dele e que ele precisaria se posicionar. E Timóteo entendeu isso e ele se posicionou e ele foi levantado para cuidar da igreja de Éfeso, uma igreja que fez uma obra missionária excelente. Amém, igreja? Porém, nesse capítulo 3, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu estou escrevendo isso aqui, eu espero ir ver você em breve. Mas eu estou escrevendo porque se eu demorar, entenda como é que as coisas devem acontecer na igreja. Amém? Porque a igreja, ela é a casa de Deus. A gente não pode se esquecer disso. A igreja, ela não é apenas um prédio, um templo físico, onde nós nos reunimos, mas a igreja, ela é a casa de Deus. Amém? Ele diz que essa casa de Deus, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Olha só. Esse é o versículo 15. Amém, igreja? Paulo diz isso aqui no versículo 15, que a igreja, ela é a casa de Deus. Amém? E ele diz que essa casa de Deus, que é a igreja, ela é coluna. Amém? Não só coluna, mas também fundamento da verdade. Amém?
Quando a gente olha aqui para essa igreja, a gente entende muito bem o que é coluna olhando para essa igreja. Essa igreja, ela é sustentada por colunas. Olha só, as colunas dessa igreja é muito grande. Quem fez, fez de forma bem estruturada para suportar peso. Amém? Quem construiu, construiu para que em cima dela tivesse um primeiro e mais um segundo andar. Já construiu pensando nisso. Estruturou segundo aquilo que ela iria receber. Então, igreja é a casa de Deus. Amém? E a igreja, ela foi constituída, ela foi erigida, ela foi levantada na terra por Cristo. E a igreja, ela foi constituída por Cristo quando o apóstolo Pedro, ele entendeu algo. Até a pastora pregou sobre isso domingo. Não domingo agora, o domingo passado. Né? Ela falou sobre, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus chega para o seu discípulo e pergunta: quem dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer, dizem que tu és isso, um profeta, tu és Elias, que tu és Batista. Começam a dizer quem o povo achava que Jesus era. Mas Jesus olhou para aqueles que eram íntimos dele e perguntou: e vocês? O que é que vocês dizem acerca de mim? Vocês que andam comigo e veem a obra que eu estou realizando. E aí naquele momento Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele diz para Pedro: olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai. Amém? Pedro ali falou uma revelação recebida de Deus, e essa revelação era que Cristo é o Filho do Deus vivo. E aí foi que Cristo diz: olha, tu agora és Pedro. Porque Pedro, ele era chamado o nome de Pedro era Simão. Pedro foi o nome dado a ele por Cristo, porque Jesus disse: agora tu és Pedro, que é o fragmento da rocha. Amém, igreja? Jesus, ele é a rocha. E agora, Pedro, ele era o fragmento da rocha, porque a revelação chegou até ele, e quando a revelação chegou até ele, iluminou ele de tal maneira que ele entendeu quem era Cristo. Quando nós entendemos quem é Cristo, aí é constituído a igreja. Nós também nos tornamos igreja quando entendemos isso, porque nós nos tornamos templos e moradas do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, Jesus disse para ele: olha, sobre essa verdade constituirei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Amém? Então, a igreja, ela está edificada em cima de um fundamento, que esse fundamento, ele é muito forte, ele é muito poderoso, ninguém pode abalar, e quem constrói sobre esse fundamento, ele não é destruído. Tanto que o apóstolo Paulo, ele explica sobre isso em 1 Coríntios. Ele diz que quem reconhece o fundamento e constrói sobre o fundamento, mesmo que a sua obra construída sobre esse fundamento for uma obra de palha, e se essa obra for queimada, ele vai ser salvo, porque ele construiu sobre um fundamento verdadeiro que é Cristo. Porém, quem constrói nesse fundamento verdadeiro que é Cristo, precisa usar as melhores matérias-primas para se construir. E essa construção é uma construção que depende de nós, depende do nosso esforço em orar, em jejuar, em meditar na palavra, em fazer a obra de Deus. Tudo isso é construir sobre o fundamento, que o fundamento, quem levantou foi Cristo. Só existe um fundamento, que é Jesus. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro diz isso.
Mas ele se tornou a pedra angular, a pedra de salvação. Quem está sobre Cristo, quem está edificado em Cristo, será salvo. Porém, quem está em Cristo precisa estar em construção. E essa construção, amados, ela não para. É até a vinda de Jesus. E aqui, Pedro está explicando para Timóteo, olha, Timóteo, a igreja, que é a casa de Deus, o Deus vivo, ela é a coluna, amém? A coluna serve para sustentar o edifício e o que for colocado sobre ele. Amém, igreja? Mas também a igreja, ela é o fundamento da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Jesus, ele é a verdade. Então, a igreja, ela é esse fundamento. O fundamento é o que sustenta. A igreja, ela foi constituída por Cristo para sustentar a verdade. E essa verdade, ela precisa ser vivida e anunciada. Eu preciso ter comunhão com Cristo de tal maneira que Cristo, que é a verdade, possa estar em mim e a minha vida possa expressar isso. Aonde eu for, aonde eu estiver, as pessoas precisam ver Cristo em mim, as pessoas precisam ver a verdade do Evangelho, a verdade de Deus em mim. Porque igreja é isso. Igreja não é um clube de ajuntamento, um clube social, onde a gente vem ver os nossos irmãos amados, abraçá-los, beijá-los, estar com ele e se confraternizar com eles. Mas a igreja é um local instituído por Cristo com um propósito muito grande. De ser coluna e fundamento da verdade. Por que a igreja tem que ser isso? Porque quem vai anunciar essa verdade aos anjos e aos demônios e a todos é a igreja. Pedro diz que os anjos, eles ansiavam anunciar o evangelho, mas o Senhor deu isso a quem? A mim e a você. Amém, igreja? Porém, Pedro, eu entendo que ele usa esse capítulo 3 para dizer o seguinte, olha, Timóteo, entenda que grande é a responsabilidade da igreja. Paulo diz que grande é a responsabilidade da igreja. Então, como a responsabilidade da igreja é grande, onde ela tem que ser o fundamento e a coluna da verdade, as pessoas que estão nessa igreja, principalmente as lideranças, elas têm que ter uma atitude e um comportamento. Elas não podem ser iguais àquelas que não conhecem a verdade. Tem que ter algo que distinga, que nos identifique, que nos revele quem somos em Deus. Não adianta a gente dizer, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu congrego na igreja tal, mas as minhas obras falam diferente. As minhas atitudes revelam diferente. A minha vida expressa de forma diferente. Mas se eu estou na verdade, se eu ando na verdade, e eu tenho que contribuir para que a igreja seja essa coluna e esse fundamento, a minha vida precisa mudar. E como é que a nossa vida vai mudar? Se aproximando cada vez mais e mais de Cristo. E como é que eu me aproximo de Cristo? Congregando. Congregar é importante. Quando nós estamos aqui, o Senhor está no nosso meio. Olha, a palavra diz, Paulo diz que a igreja também, ela é o corpo de Cristo. E sabe o que ele também diz? Ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Quando a igreja, ela é igreja, e nós somos igrejas, amados, quando nós andamos na verdade e quando mantemos comunhão.
João, ele foi usado muito para falar sobre isso, só que eu não vou entrar nisso agora. Mas João foi falado muito para falar sobre o amor dos irmãos, sobre estar em comunhão uns com os outros, porque quando nós estamos em comunhão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A nossa comunhão, amados, o congregar é importante porque revela o nosso amor, porque eu estou perto do irmão, porque eu suporto, e eu suporto em amor. E esse suportar, ele é importante para definir a igreja, para mostrar que a igreja é de Cristo, para mostrar que essa igreja ela se relaciona. Não é só um falatório. E muitas vezes, amados, conviver com pessoas diferentes da gente não é fácil. Mas esse conviver nos transforma também. E além de nos transformar também, amados, nos purifica de todo o pecado. Por isso que a gente vai sendo transformado à medida que a gente congrega. Porém, além de congregar, eu preciso fazer a minha parte também. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter um devocional com o Senhor. A gente precisa ter a prática, amados, de acordar e de conversar com Deus. Primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa conversa com Deus. Deus, obrigado, amanheci, acordei. Senhor, dirige meu dia, abençoa meu dia. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade hoje. E aí você vai conversando aquilo que o Senhor vai também te guiando. Porque Deus, ele deseja se relacionar com você. Mas muitas vezes nós fugimos de Deus. Nós priorizamos tantas coisas, menos a presença do Senhor. E o Senhor está requerendo da sua igreja isso. Porque como é que você vai ser colunas e fundamento da verdade se você não tem comunhão com essa verdade ou intimidade com essa verdade? Amém, igreja? Então, quando a gente observa, a partir do versículo 1 desse capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz o seguinte para Timóteo: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Amém, igreja? Então, quem é o bispo? O bispo, a gente pode dizer também que é o pastor. A liderança da igreja, a liderança escolhida para cuidar de um rebanho. Nós aqui, como rebanho, nós somos a igreja, mas só nós somos a igreja? Não. Todos os cristãos de todo o mundo são a igreja de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo ele é dividido em muitos membros. No corpo tem olhos, tem boca, tem nariz, tem ouvido, tem mãos, tem dedos, tem pés, tem pernas. Tem muitos membros do corpo, sim ou não? Por isso que a gente vê igrejas atuando de formas diferentes. Amém? Mas diferentes na forma de atuar, mas iguais na intimidade e na comunhão com o Senhor. Oi? Tem que ser. Porque se a igreja, ela diz que faz parte do corpo, mas ela é contrária ao que Jesus disse, ou anda diferente de Jesus, é mentira, ela não é igreja. Porque ela não é corpo de Cristo. A igreja também é o corpo de Cristo. Então a gente tem que entender, amados, que é importante a gente ser de tal maneira, porque isso nos identifica. Isso nos diz quem somos em Cristo. Não adianta eu só dizer que sou cristão, mas a minha vida é contrária ao que a Bíblia ensina. Não pode ser diferente. Por isso que Paulo ele disse, olha, quem deseja ser pastor, ser bispo, ser um líder da igreja, quem deseja isso é uma função nobre. Amém, igreja? Para o mundo, ser pastor é ladrão. Né? Mas no reino espiritual, para Deus, uma pessoa que deseja ser liderança é uma função nobre. Então nós temos que valorizar as lideranças, o esforço delas. Amém, igreja?
porque elas vão prestar contas ao Senhor pela sua vida. Daquilo que ela ensinou ou daquilo que ela deixou de ensinar. Amém? Aí no versículo 2 ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja, ou seja, para ser bispo tem uma posição. Não é todo mundo que diz, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou bispo. Não é todo mundo, não. Essa pessoa ela tem que estar de acordo com o que foi instituído pela palavra de Deus. Tem um crivo. Amém, igreja? E aqui, Paulo, ele explica para Timóteo, olha, Timóteo, levanta liderança, mas a liderança que você vai levantar tem que ser assim, assim, assim e assim. Fora disso, não levante. Olha só, igreja. Por quê? Paulo estava dizendo isso para Timóteo, porque grande é a responsabilidade da igreja. Amém? Grande é a responsabilidade da igreja. A igreja ela precisa ser coluna e fundamento da verdade. E para isso eu preciso estar na verdade. Eu preciso andar na verdade. A verdade ela precisa ser expressada através das minhas atitudes. Amém, igreja? Por isso que ele diz que o bispo tem que ser irrepreensível. Amém? Marido de uma só mulher. Moderado, sensato. Eu não vou explicar cada coisa aqui não, porque senão a gente vai passar muito da hora. Mas só para vocês entenderem as qualidades que um bispo tem que ter, certo? Sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Tá vendo, gente? Então aqui nós vemos as qualidades que uma liderança tem que ter. Se uma pessoa diz que é liderança, mas não tem essas qualidades, ela não é liderança, pelo menos estabelecida por Deus. Ela se intitulou. Ela se colocou como liderança, mas não foi Deus quem chamou, quem escolheu, porque quando Deus chama, Deus prepara, Deus capacita e Deus usa. Então, se Deus te chamou para estar aqui, Ele tem planos na tua vida, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai dar o que você necessita, Ele vai te encher de sabedoria, de conhecimento, Ele vai te encher com o Espírito dEle e Ele vai te usar para a glória dEle. Porque tudo é para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, veja a preocupação de Paulo para com Timóteo. Olha, Timóteo, não levante qualquer um para ser liderança, mas só levante estes que estiverem nessa posição, porque grande é a responsabilidade da igreja. A igreja ela tem que levar a verdade para o mundo. Como é que ela vai levar a verdade para o mundo se dentro dela não existe a verdade? Se a liderança ele não está condicionado a essa verdade, ele não anda no padrão que Deus estabeleceu. Estão entendendo, igreja? A responsabilidade que nós temos. Aí eu digo, olha, essa responsabilidade não é só sobre a liderança, não. Quando você se tornou cristão, você já faz parte da igreja. E a responsabilidade também é sua como cristão. Independente de ser obreiro, de ser diácono, de ser presbítero, de ser pastor, ou de ter qualquer outra função missionário, você tem uma responsabilidade de anunciar a verdade por sua vida. A sua vida tem que mostrar que você é de Cristo, que Cristo está em você e que a verdade de Cristo está em você. A sua vida tem que ser um testemunho vivo da glória de Deus. Amém, igreja? Aí, continuando, Paulo lhe diz aqui,
no versículo 8, ele diz: os diáconos igualmente. Amém, igreja? Ele não diz, o diácono tem que ser diferente. Não, ele diz, os diáconos igual. Ele estava comparando que o diácono tem que se comportar também como o bispo. Amém, igreja? O diácono não pode ser imaturo. O diácono, ele tem que ter a maturidade, o conhecimento, ele tem que ser cheio do Espírito. Ele tem que servir bem também. Amém, igreja? Aí ele diz assim, continuando: devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Olha só, diácono. Amém? Deve se apegar ao ministério da fé. O diácono tem que ser um homem de fé. E a consciência dele tem que estar limpa. Mas eu vejo quando os primeiros diáconos foram levantados. Às vezes tem o hábito de dizer, mas o diácono aqui não cobra que ele seja apto para ensinar. Certo, tá? Não cobra não. Mas a responsabilidade que é exigida do diácono é semelhante ao que é exigida de um bispo. E os primeiros diáconos que foram levantados pelos apóstolos, eles eram homens cheios do Espírito Santo. E eles eram cheios do Espírito Santo, sabe para quê? Para servir nas mesas. Mas eles ficaram só servindo nas mesas? Não. A fé daqueles homens, o conhecimento daqueles homens de Cristo era tão grande que Deus usou eles de forma tremenda. Estevão era um diácono, foi o primeiro mártir de lá do tempo da igreja em Atos. Amém, igreja? Mas olha só o conhecimento que ele tinha em dialogar acerca da verdade com a liderança e com o povo. Quando a gente vai olhando outros diáconos que o Senhor usou com poder, com sinais, com maravilhas, foi trasladado. Porque esses homens eram os homens que viviam de fé, eram cheios de fé. O diácono tem que ser homens cheios de fé. E a consciência dele tem que ser uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Não tem nada que o perturbe, ele não está fazendo nada que não convém, nada errado. Ele ajuda a igreja a limpar, a tirar as fofocas, as coisas erradas. Porque ele é um modelo, ele é um exemplo. Amém, igreja? Aí no versículo 10 diz assim: devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Aí no 11 ele diz, as mulheres igualmente. Sempre Paulo diz igualmente, olha, não é diferente não é porque é mulher, não é porque é diácono, igualmente ao bispo. Porque a gente tem um costume de dizer, o bispo tem que ser diferente de todo mundo. Não, gente. O bispo, ele tem que ser como todos, mas os critérios sobre ele têm uma cobrança maior. Mas que todo mundo tem que ter esse mesmo padrão. Porque esse padrão é do cristão. A gente tem que entender isso. Do mesmo jeito que o diácono tem que ser, eu também tenho que ser como diácono. Mesmo não sendo diácono. Agora, do diácono é exigido mais. E do bispo é exigido muito mais. Estão entendendo? Aí por isso que Paulo diz aqui, igualmente, né? As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Gente, não caluniadoras, por quê? Porque a fofoca é algo que atrapalha muito a igreja. E assim, a mulher, como fala mais do que o homem, às vezes ela erra mais nesse ponto. Mas que também tem muitos homens que só a graça, fofoqueiros.
né? E não pode existir isso na igreja. Como é que chega uma pessoa, vem para a igreja, porque entende que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, aí vem para a igreja que vai encontrar a verdade, chega no lugar da verdade e vê as pessoas falando mal uma das outras. Entende por que Paulo estava dizendo, Timóteo, olha, para levantar as pessoas, para liderar a igreja e para ajudar você, olha, primeiro exija que eles tenham essa postura, esse posicionamento. Porque eles precisam representar Cristo. As pessoas precisam entrar aqui e encontrar a verdade. Encontrar não um diácono lamentando, chorando, reclamando, mas um diácono cheio de fé. A gente ser ali abordado por uma pessoa. Ô irmão, eu estou tão mal. Entre, porque aqui o Senhor vai fazer na tua vida. Aqui está a cura, aqui está a libertação, aqui está... Gente, a igreja é para isso. A igreja não é um local onde a gente entra e vai ser destruído, vai ser morto, vai ser certo que quando eu me torno cristão, eu sou perseguido. E Jesus disse, nesse mundo tereis, mas ele disse o quê? Tenha bom ânimo, né? Ou seja, e bom ânimo é, tá tão difícil, Josi, Abel, eu não tô mais aguentando. Isso é bom ânimo? Não, gente. Então, bom ânimo é aquele que, em meio às dificuldades, crê no sobrenatural de Deus. Tem confiança plena no Senhor, tem confiança de que Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar toda e qualquer situação, porque Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível, e Cristo, Ele constituiu uma igreja, para a igreja revelar isso para as pessoas que não conhecem o Pai. O mundo não conhece Deus, o mundo não sabe do poder de Deus, da glória e da grandeza de Deus, e a igreja ela precisa revelar isso, mas como é que ela vai revelar isso se ela anda no pecado? Como é que ela vai revelar isso se a vida dela não é um padrão, não é um modelo, não é um exemplo, ela não é irrepreensível? Como? Por isso que Paulo disse, olha, tem que ser assim, esse é o padrão. E a gente precisa seguir isso. Eita, meu Deus, eu vou começar agora a ler mais 1 Timóteo capítulo 3, para ver como é que eu tenho que ser. Eu tenho que ser irrepreensível, eu tenho que ser hospitaleiro, eu tenho que ser... Vá pegando essas qualidades do Senhor, me ajuda, ainda não sou desse jeito, mas eu quero ser. Gente, se a gente não tiver uma visão de futuro para nossas vidas, não queremos mudar. Você está aqui hoje, mas o que é que você quer que o Senhor faça na sua vida? Se você não vier para aqui, já entendendo o que é que precisa mudar na sua mente, no seu coração, e não apresentar isso para Deus, você nunca vai mudar. Primeiro você precisa entender que Deus, Ele é perfeito, e Ele nos chamou para ser perfeito, mas essa perfeição não depende de nós, vem do Senhor, através do Espírito Santo, e isso é uma construção que é dia após dia, mas eu preciso querer, e eu preciso entender que preciso mudar para Deus fazer. Quando eu entendo que preciso, digo, Senhor, me ajuda. O Senhor diz, filho, eu sou contigo. Amém, igreja? Então, muitos não estão tendo o privilégio de ser transformado, porque, primeiro, acha que pode estar na igreja vivendo de qualquer jeito. Não entende que a igreja é o lugar da verdade. E que eu fui chamado para fazer parte disso, e eu preciso anunciar isso com a minha vida. A minha vida precisa expressar isso. Muitos não entendem isso. E muitos dizem, não, mas eu não quero ser pastor não, então não preciso ser representativo. Mas isso não é só para o pastor, é para todo cristão. Aceitou Jesus, olha, o inferno já está contra você. Ou você se posiciona para ter a ajuda do céu. Amém, igreja? Para que o Senhor ele diga, não, esse é meu filho, faz parte do meu reino, eu vou dar ele poder, vou dar ele autoridade. O diabo ele vai se levantar, mas ele vai cair, porque maior que está em ti, o Espírito Santo está dentro de ti, eu estou colocando o meu Espírito em você, e a partir daí você vai ter poder.
para ir adiante, para prosseguir. O mal vai se levantar, mas ele não vai conseguir, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Amém, igreja? Então, o meu posicionamento vai fazendo também com que Deus ele haja na minha vida e em meu favor. Por isso que eu preciso mudar. A mudança, amados, ela é o que diz que eu me tornei cristão. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era rico. Mas a gente, quando lê essa passagem, a gente entende que ele era rico porque ele roubava, ele enganava. Tanto que quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque me convém hoje repousar na tua casa, aquilo foi um choque para ele. O Senhor que faz maravilhas vem para minha casa, nenhum judeu nunca quis entrar na minha casa, então ele vai para minha casa. Aí ele disse, tem esperança para mim ainda. Então ele já foi ali com o Senhor para a casa dele, já se quebrantando, dizendo, Pai, então se tem esperança para mim, eu quero mudar. E aí ele começou já a mentalizar o que ele queria ser. Quando nós reconhecemos o nosso estado e olhamos para o Senhor, acontece como aconteceu com Isaías. Quando Isaías viu Deus, foi que ele disse, ai de mim, vou morrer, sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando a gente olha para Cristo, para o Senhor, automaticamente a gente vê que Ele é santo e a gente vê as nossas falhas. E quando a gente entende, eu estou diante daquele que pode mudar a minha vida, então agora eu vou confessar e vou pedir ajuda dEle. O Senhor faz. O Senhor faz grandes coisas. Então, aquele homem, ele fez isso para Cristo. Ele disse, olha Cristo, Senhor, eu sei que eu estou diante da verdade, diante do verdadeiro Deus. E por isso agora eu me arrependo da vida que eu vivi. Eu fui transgressor, eu fui errado. Eu roubei. Então aqueles que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha, um homem que era apegado ao dinheiro agora se desprendeu. E agora não ia devolver só o que ele roubou, não. Ia devolver mais 3 vezes em cima. 4 vezes mais ele ia devolver. O que roubou e mais 3 vezes para recompensar o prejuízo ou a fraude que ele causou naquele irmão. A gente quer se converter e não quer consertar as fraudes que a gente causou nas pessoas. A gente antes era ladrão, aí se converteu, não quer ser preso não, porque se converteu. Gente, pague pelo seu erro. Estar em Cristo não quer dizer que agora você não vai pagar, você vai pagar pelo seu erro, mas o Senhor vai ser contigo e vai transformar a tua vida, e aquilo vai servir de testemunho. Às vezes a gente tem um mau hábito de dizer, porque eu estou em Cristo agora tudo já mudou, não vou sofrer mais nada. Gente, Jesus quer que você mude, e às vezes a gente só muda se passar pelo constrangimento daquilo que errou. Aquele homem disse, eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Ele mesmo reconheceu. E a gente precisa reconhecer as nossas faltas. Não existe mudança sem reconhecimento. Não tem como a gente mudar. Se somos perfeitos, a gente veio para a igreja para quê? Eu sou pecador. Entenda que você é pecador. Entenda que você precisa... Gente, se a gente não entender que é pecador, a gente nunca vai se achegar a Cristo. Cristo, ele veio perdoar todo o pecado. E veio nos salvar. Mas ele veio salvar o pecador. Jesus é o médico, ele veio para o doente. Ele não veio para o sã, ele disse isso, eu não vim para o sã, eu vim para o doente. Se você não é doente, não precisa do médico. Mas todo mundo precisa. É isso que o mundo às vezes não entende. Que eles precisam de Cristo. Eles precisam de Cristo não é para mudar a condição financeira. Não é para ter uma vida melhor, mas eles precisam de Cristo porque eles precisam ser salvos do pecado que os prendeu. E eles precisam ir para o céu. Olha, o Senhor está preparando um reino glorioso para a gente morar com Ele para sempre. E nós cristãos temos que nos preocupar com isso, temos que pensar no futuro. A gente é muito de só ver o agora e o futuro. Projeta o futuro, pense no futuro, mas um futuro com Deus e diante de Deus. Então, quando Paulo estava ensinando para Timóteo, já estava projetando o futuro, Timóteo, para que não haja prejuízos ou problemas no futuro, já faça assim, 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 já estava instruindo como tem que ser. Nós precisamos ser instruídos, igreja. A instrução não é para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Quem não precisa de conselho, de instrução,
de revelação. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou parar aqui. Vamos orar.